Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E agora a gente vai continuar, agora parte 2 do vídeo sobre igrejas inclusivas, sobre esse tema super maravilhoso. É que foi tão bom, pediram tanto, o Espírito Santo pediu, todo mundo pediu, a gente vai fazer o segundo vídeo. Segundo round com o pastor Neto Romão. Tá bom? Então assiste aí que vai tá bom. Então assim, agora eu vou conhecer muito. Agora eu vou pras boates, agora eu vou bater o cabelo. Vou conhecer outras pessoas. E se acontecer de se relacionar, vou me permitir relacionar, porque até então eu não tinha nenhum relacionamento com ninguém. Nesse período eu fiquei 4 anos. 4 anos fora do altar, mas não 4 anos fora da igreja, porque eu congregava todo domingo. Aí quando eu percebia que o pastor, como aqui em Rio Preto, graças a Deus, assim, o pessoal me conhece, os pastores me conhecem, por eu ter começado a pastorear muito cedo, chama atenção. Ah, o pastor novinho, tal, o pastor prega, tal, canta, é jovem, é novo. Então assim, fui muito conhecido. Nesse período que eu estava fora da igreja, eu comecei a visitar outras igrejas. Nessa visitação de outras igrejas, se eu ia 2 ou 3 vezes na mesma denominação, o pastor já acreditava que eu ia ficar ali. E já vinha conversar comigo. Não, pastor, fica aqui com a gente, me ajuda aqui a fazer a obra, que não sei o quê. E eu não queria ter esse vínculo, porque na minha cabeça, eu estava em pecado. Na minha cabeça, eu era indigno. Eu falava, não, querido, vou ficar só com oregano e tal. O que eu fazia? Sumia, já ia pra outra denominação. Durante a semana toda, conhecendo pessoas, passeando, indo pra boate, indo pra balada, varando noite na cachaça. É bom que depois tem um histórico, né? Pra falar, pra pregar. Olha, quando eu era assim... Isso aí, na verdade, é testemunho. Transformação de vida. E eu aprontei de tudo. Namorei, me relacionei. Aí chegava um domingo, estava na igreja. Em alguma denominação para ouvir a palavra. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu sou doente por Bíblia. Sou estudioso da Bíblia desde criança. Mas assim, eu nunca me limitei e me detive em simplesmente aquilo que eu ouço. Eu quero estudar, quero mais. Aí nesse período eu comecei a visitar essas igrejas e tal. Quando foi um dia, eu vi um post no Facebook falando que ia ter uma célula de uma igreja inclusiva em Rio Preto. Palhaçada que é de igreja inclusiva, né? Vou lá. Eu também, ó. A primeira vez que eu fui, eu falei, deixa eu ver se eu vou desencalhar. Quem sabe, né? Eu nunca vim nesse pensamento, mas a maioria vem. O Alexandre, ele só tem esse pensamento. A maioria vem nesse pensamento. Depois dos 30, você vai mudando, né? Olha, eu já tô. Os jovens, eles vão no Tinder, né? A nossa idade já vai pra igreja. Que horrível isso. Mentira, não sigam isso. Eu fui conhecer e quando eu cheguei lá, eu vi que era um culto normal do que eu estava acostumado a viver, né, e participar. Um culto muito legal, inclusive foi uma santa ceia. Eu não sabia que era ceia, cheguei assim no supetão, sentei lá no meio, não sentei muito na frente por vergonha, porque eu não conhecia ninguém, mas também não sentei muito no fundo, porque eu não gosto, porque qualquer movimento tira a nossa atenção, né, sentei no meio. Assisti o culto, participei, um louvor legal, cantei junto. Na hora da ceia, eu não participei da ceia no momento, porque o ensinamento, né, até então, é que eu era indigno, não podia participar. Estava em pecado, não podia participar da ceia. Acabou o culto. O pastor veio conversar comigo, me saudou, me abraçou, me recebeu muito bem, um casal assim, excepcional, muito legal eles. Eu falei, eu vou continuar vindo mais uns domingos, né? Fui acho que uns 2 domingos. Só que aí o pastor ficou doente, foi embora para São Paulo se tratar e o povo ficou sem célula. Isso foi em outubro de 2013. Quando foi em abril de 2014, a empresa onde eu trabalhava me transferiu para São Paulo. Isso tudo solteiro, tá, gente? Solteiro. Aí eu fui para São Paulo trabalhar na filial da empresa lá. Cheguei, fiz a mudança, tô subindo as caixas para apartamento. Na hora que eu subi a última caixa, que eu coloquei a caixa no chão, encostei as costas assim na porta do apartamento, falei, graças a Deus acabou. Eu ouvi Deus falar comigo como eu ouvia na época quando eu era das outras igrejas. Fazia anos que eu não ouvia a voz de Deus, não sentia a presença de Deus daquele jeito. E Deus falou comigo assim, você está lembrando que aqui em São Paulo tem cidade de refúgio? Eu falei, peraí, cidade de refúgio. O que é isso? Cidade de refúgio. Eu conheço esse nome. Peguei o celular e fui pesquisar. Pesquisei, a hora que eu coloquei no Google, apareceu a cara da pastora. Desse tamanho assim, na tela do celular. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu tô vendo uma coisa dessa. E tinha um amigo meu comigo que foi me ajudar a fazer a mudança. Eu falei, escuta, você conhece a cidade de refúgio? Aí ele falou assim, conheço, quando eu morei aqui em São Paulo eu frequentava, eu fui lá já várias vezes. Eu falei, nós vamos lá hoje. Era um domingo, fiz a mudança no domingo. Fomos lá para a cidade de refúgio. Cheguei lá, o culto já tinha começado. Quando eu cheguei, eu vi, vou falar exatamente do jeito que eu pensei. Eu falei, esse viadeiro dando glória a Deus. Aqui é uma boate ou uma igreja? Que é isso? Lotado.
Era um espaço menor aqui do que a igreja de Rio Preto, era bem pequena. Eu falei, esse viadeiro dando glória a Deus, um monte de sapatão, caminhoneira, dando glória a Deus, falando em línguas, que é isso? Eu só tinha 2 lugares para se sentar, no canto da parede, lá no fundo. Aí a moça que nos recepcionou nos levou até esse lugar, sentamos nós 2, pronto, a lotação da igreja chegou, superlotou. E eu mirei assim no altar e vi a pastora, eu já conhecia ela, a pastora Lana Roder. Bati o olho e falei, gente, não acredito, a pastora Lana abriu uma igreja para defender a sapatice dela. Falei desse jeito. E hoje a gente dá risada disso, né? Ela e eu, nós somos muito amigos, graças a Deus. Falei, não acredito que a pastora Lana teve coragem de cara de pau, né? Abrir uma igreja para defender a sapatice dela. Enfim, eu continuei indo porque eu senti a presença de Deus ali. Eu falei, não é possível, gente, é uma coisa de errado, isso é contra tudo aquilo que eu aprendi. E a palavra sempre daquele jeito, a palavra bem incisiva, uma palavra forte, a palavra de Deus, e não é possível, então é uma coisa de errado. Aí um dia, passou alguns meses, por volta de agosto de 2014, a pastora Lana me chamou para conversar no gabinete pastoral dela. Falei, bom, me lasquei. Fui pro gabinete, né, conversar com ela, e ela veio conversar comigo sobre a teologia inclusiva. Não, porque a gente não vai ser condenado, que a gente não vai pro inferno, Jesus ama a gente, que não sei o quê. E eu ouvi. De repente, sabe quando saturou? Peguei no braço dela assim, pastora, para, tudo isso aí que a senhora está me dizendo, eu conheço a letra, eu tenho conhecimento do texto, eu tenho conhecimento da teologia, eu tenho conhecimento, eu preciso que Deus testifique isso no meu coração, na minha alma, eu preciso que isso seja testificado dentro da minha alma. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em oração. Se Deus falar comigo, se Deus me despertar a isso, o dia que eu me levantar, ninguém mais me segura. Falei para ela. Combinado? Combinado. Começamos a orar. Nesse período, mais ou menos uns 10 dias, 12 dias. E nesse intervalo, em um dos cultos, eu senti uma glória de Deus tão grande, que quando eu dei por mim, eu percebi que eu estava ajoelhado na frente do altar. Eu não sei como que eu fui parar na frente do altar da igreja. E eu senti, quando Deus me impulsionou, assim, é agora, a partir de agora. E dali pra cá, eu me levantei e comecei a trabalhar na obra lá na igreja de São Paulo. Trabalhei, limpava banheiro, ajudava o pessoal da cantina, a limpar, lavava a louça. Eu me desliguei da empresa lá em São Paulo. Eu cheguei nela e falei assim, pastora, eu vou voltar para Rio Preto. Aí nesse período eu já estava noivo do meu esposo, já estava noivo dele. Ele morando aqui e eu morando lá. A gente se via a cada 15 dias. Ele ia para São Paulo uma vez por mês e eu vinha para Rio Preto uma vez por mês. Então a gente se via a cada 15 dias. E aí eu disse para ela assim, pastora, eu vou voltar para Rio Preto porque estou com pretensão de me casar e nós temos casa lá. Não tem por que eu ficar aqui em São Paulo pagando aluguel. Ela disse, não vai, você está ajudando a gente aqui na obra. Eu falei, vamos orar a Deus, né, ver o que Deus faz. E nesse período de oração, Deus despertou a gente o coração de abrir um trabalho aqui. Aí ela falou, você tem cara, você tem coragem? Eu falei, tenho. Só que aí eu falei, tenho, e saí do gabinete dela. Quando eu peguei o carro, que eu entrei na Marginal Tietê indo pra minha casa, eu falei, me lasquei. Eu vou voltar pra Rio Preto. Todo mundo me conhece lá como pastor de igreja tradicional. Pastorei lá há mais de 10 anos, em Rio Preto. Agora eu saio de Rio Preto, volto pra Rio Preto com uma igreja com visão inclusiva. Pô, vai me matar. Me lasquei agora. Me lasquei. Cheguei em casa, fui orar. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu falei, sim, mas foi sem pensar. Foi sem pensar. E agora o que eu faço? Não posso voltar atrás. Entrei no meu quarto, estava sozinho em casa. Entrei no quarto, ajoelhei, fui orar. Falei, Deus, eu só preciso saber que o Senhor está comigo. O Senhor me confirmar e afirmar que está comigo, eu enfrento tudo e todos. E eu não tenho um hábito, igual muita gente faz, de pegar a Bíblia e abrir, né? Assim, vamos ver o que Deus vai falar. Abre a Bíblia como se fosse, né, qualquer outra... Um jogo de perguntas e respostas. Exatamente. Naquele momento eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia, abri e caiu em um texto, gente, que de verdade, ninguém no mundo lê um texto daquele. Ninguém lembra nem que existe o livro de Sofonias na Bíblia. Eu acho que vocês nunca nem ouviram falar esse nome. Sofonias. Vocês nunca nem ouviram falar esse nome. Por quê? Porque é um nome feio. Sofonias. Imagina você ter um filho e colocar o nome de Sofonias. Não, é sacanagem com a criança, né? Ai, deve ter um monte de criança. A criança vai sofrer bullying na escola. Sofonias não é um livro que nós temos o hábito de ler. As pessoas lêem Salmos, as pessoas lêem Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse. Né? Mas, na verdade, Sofonias é um livro esquecido na Bíblia. E a minha Bíblia se abriu em Sofonias capítulo 3. E quando eu li aquele texto dizendo que Deus reuniria aqueles que tinham sido excluídos,
Eu não acredito que Deus está falando isso comigo. Olha que lindo isso. Olha, chegou a arrepiar. O meu olho bateu em cima. E o texto diz que Deus reunirá aqueles que foram excluídos. Os que em reunião solene tinham sido humilhados. Eu falei, não é Que possível. lindo, né? Foi a confirmação que você Foi a precisava. confirmação que eu precisava que Deus estava comigo para vir para Rio Preto para iniciar a obra aqui. E é um sucesso hoje, né? Graças a Deus. A cidade de refúgio aqui na região, eu não pastorei só Rio Preto. Pastorei Rio Preto e Araçatuba. Ah, ele é chique. É outro nível, né? Estamos iniciando aí, temos um projeto de iniciar a obra em umas cidades polos da região. E assim, o que você falaria para as pessoas, para os gays, para as lésbicas, para toda essa comunidade LGBT que está nesse momento assistindo a gente e que está com sofrimento em relação à religião? Porque assim, é um sofrimento, né? Essa não aceitação. Eu vou dizer para vocês uma palavra que um dia eu ouvi. Jesus te ama, você não pode se perder por conta da fala do homem. Eu costumo dizer que o céu é de Deus. Quem morreu na cruz foi o Filho de Deus. O sangue vertido lá foi do Filho de Deus. Ele vai enfiar no céu quem ele quiser. Então, não se desespere com pronúncias ou com pronunciamentos de pessoas que às vezes não têm a plena convicção ou conhecimento de fato. É muito fácil você pegar textos isolados da Bíblia, como algumas pessoas fazem, e falar, você não pode se relacionar com outro homem porque está escrito em Levíticos 18 que aquele que se deitar com homem é abominação. É muito conveniente você usar um texto como esse para defender a ideologia da religiosidade. Se você vai estudar o contexto disso, você vai entender o porquê que Deus falou isso, através de quem, para quem, em que período, você vai entender que uma coisa não é bem assim. Não é uma condenação, não é uma abominação um homem ter um relacionamento com outro homem, não é abominação você ter um relacionamento, você que é mulher, ter um relacionamento com outra mulher. Não, não é. A abominação, ela se torna a partir do momento que você usa a sua sexualidade como promiscuidade, quando você usa a sua sexualidade para idolatria, que é o caso de Levíticos 18. Então a gente precisa entender o contexto. Vindo para cá, eu vi um post alguém postou assim no Instagram, homossexualidade não é doença, é pecado. Essas coisas, eu não me envolvo em debate. Quando me convocam, me convidam para debate, normalmente eu não vou porque eu não tenho paciência. Não tem. Porque geralmente quem está com esse discurso já não está aberto para isso. Exatamente. Então, essa é a minha ideia. Você vai falar com alguém que não quer ouvir. Não são debates para você ampliar o seu conhecimento. É para brigar só. É para briga. E eu não tenho essa disposição, porque o meu sangue é muito quente. Eu não sei ficar brigando, bater boca. Sou nordestino. O meu sangue esquenta rápido, eu já quero ficar assim, já fico nervoso. Então, aí eu respondi, falei assim, não é pecado. Estudem, analisem, não sejam papagaios de auditório. Eu escrevi assim, cutuquei mesmo. Aí o rapaz que tinha feito o post veio em mim, e eu respondendo, e ele respondendo. Aí teve uma hora que eu dei a última resposta para dar o checkmate e ele não me respondeu mais. Porque assim, é muito fácil, como eu disse, é muito fácil pegar um texto isolado, você pegar um versículo bíblico e sapecar o couro de alguém. O mesmo capítulo 18 que fala que homem com homem que se deita juntos para uma relação sexual é abominação, está escrito que o filho desobediente tem que morrer apedrejado. E aí, vamos matar as crianças? Tudo? Porque essas crianças de hoje aí, não tem um que não é. É o mesmo texto que diz que você não pode comer carne de porco. Eu acho que o nosso objetivo desse vídeo, né, Mi, é mostrar que você pode ser gay, você pode ser lésbica e você pode também ter amor a Deus. Você pode frequentar uma igreja e você não é menos por causa disso. Então a gente veio aqui para trazer esse Deus, para quem acredita, claro, esse Deus do amor, né? Porque tem muita coisa de Deus do pecado, Deus do medo. Então o nosso objetivo é, você tem salvação. Na verdade, você não tem nada, você é você e pronto. Não é só por causa da sua sexualidade, da sua orientação, que Deus vai te amar menos. Não, Exatamente. Deus ama todo mundo. Olha, eu posso pregar? Você viu? Pode. Olha, tá vendo? Convidado. Próximo. Não, mas aí eu não vou ter que ir na boate. eu vou pensar. Aqui em Rio Preto essa é a única igreja, inclusive. Sim. No ano passado, começou-se... Aliás, aquela galera que ia fazer o culto lá no hotel, que eu fui lá conhecer, eles se desfizeram nesse período e ficou sem igreja nenhuma. Aí nós iniciamos o trabalho aqui em novembro de 2014. Nós começamos o trabalho aqui, foi quando eu vim para Rio Preto. Começamos a fazer culto em casa, começamos a reunir algumas pessoas. Depois nós fomos para uma sala de hotel, porque o número de pessoas aumentou. E depois aumentou mais ainda e nós viemos para um templo. Aí no ano passado, um grupo de pessoas iniciou um trabalho, mas não continuaram. Inclusive vieram para cá. Se uniram a gente, tá com a gente aqui. E como que as outras igrejas, elas se relacionam? Vocês têm contato? Existe um preconceito? Ou não há relação? Não há uma relação? Como que é visto assim pelas outras? Você tem contato com outros pastores de igrejas tradicionais? Eu tenho contato porque muitos pastores em Rio Preto foi formado por mim. Muitos
inclusive assim, ou por mim ou comigo, né? Ou iniciamos na mesma época a pastorear igrejas. Fora do contexto de igreja sempre fomos amigos, né? A gente precisa ter essa percepção de separar coisas. A maioria, eu digo isso com alegria, que a maioria desses pastores que começaram comigo ou que foram formados por mim, eles não é que mantêm um contato comigo, mas quando a gente se vê, a gente tem aquele respeito, me respeitam, me cumprimentam, me chamam de pastor pela consideração, me consideram, e é legal isso. Agora, a visão das outras igrejas, obviamente, pela religiosidade, como nós falamos ainda há pouco, eles têm a nossa igreja como um encontro social de gays, como igreja perversa, pervertida. Inclusive, um dia me perguntaram com certeza para me pirraçar, né? Perguntaram qual era a Bíblia que eu usava para pregar. Rapaz, meu sangue esquentou aquele dia. Eu fiquei nervoso aquele dia. Eu imagino. Eu fiquei nervoso. Esquentou assim um calor para a cabeça. Eu falei, a mesma Bíblia que você usa para me condenar. Porque, gente, usem a palavra de Deus para as coisas de Deus. Não use a palavra de Deus para benefício próprio e nem para defender as suas ideias subhumanas. Porque tem muitos pastores que aparecem na televisão que tá fazendo isso, né? Sim. O tempo que ele gasta, ao invés de falar do amor de Deus, para condenar os gays. Falta de sabedoria. Alguns acreditam que estão defendendo o evangelho. Alguns acreditam sim, mas na verdade não tem, às vezes, esse conhecimento histórico-crítico da Bíblia. Você acha que a fé, ela cega as pessoas um pouco? Nesse sentido, assim, de acreditar, pega uma coisa tão, assim, aquilo é tão verdade para ela que ela não consegue enxergar que talvez as coisas não sejam daquela forma que ela tem que enxergar. Essa fé sem questionar, né? É a fé cega. Eu costumo dizer cega. que isso é uma fé cega. Que é o que faz com que você venha no culto, ouça eu pregar e acredite piamente naquilo que eu falei. Aquilo é lei. Na verdade, não é uma fé em Cristo, não é uma fé na palavra. É uma fé no homem que instruiu. Se o pastor falou, é verdade. Se o fulano falou, pode cortar os pulsos, que é verdade, não vai ter problema. Não é uma fé genuína. Fé genuína, ela produz amor, ela produz graça, ela produz comunhão, ela produz amizade, harmonia, respeito e não violência, como nós temos visto acontecer desde tantos anos, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por participar do vídeo. Eu que agradeço. Ter tirado todas as milhões de dúvidas. Se você ficou interessado, a gente vai estar colocando também os horários do culto aqui. Você que é de Rio Preto, vem visitar, né? Rio Preto, região, Araçatuba, todas as cidades aqui da região. Vou colocar tudo no link convidado. aqui, as informações. Ou procura na internet Cidade do Refúgio, que provavelmente você vai ver Tem muita página coisa. no Facebook. Tem, Cidade do Refúgio, São José do Rio Preto, no Facebook ou no Instagram também. Estamos lá. Aí eu vou bater palma para finalizar. Bom, gente, espero que Deus vocês tenham abençoe. gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, que eu achei muito interessante. Curtir, se inscrever, curtir a página no Facebook, essas coisas tudo que você já sabe. É isso aí, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Faça. Não é só para ficar ouvindo, não. Ouvindo e vendo. Faça. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Fica ameaçando, mentira. Ai, gente, acho que ficou ótimo.